palavra, na verdade, concluindo já 2 ministrações que eu venho fazendo do livro de Ruth. Talvez você nunca ouviu tantas mensagens de Ruth igual foi nesses últimos dias, ministrando uma história de restituição, falando sobre o Boaz, que Deus levanta para abençoar a nossa vida, amém, irmão? Estamos na bênção aonde? No meio. Saímos do mundo, não estamos mais lá, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas não chegamos aonde que queremos, a Nova Jerusalém, a cidade santa. Estamos aqui aguardando, mas enquanto estamos aqui no meio, nós cremos que o Senhor nos favorece em todas as coisas. Domingo passado eu ministrei a respeito da unção de Boaz. É uma unção de favor, é uma unção de provisão e é uma unção de redenção. Então nós estamos debaixo dessa obra tão poderosa. Mas hoje eu quero também pegar esse texto aqui, mas não falar de restituição. Eu quero falar sobre retomar o propósito de Deus. Fala para o seu irmão, hoje Deus te trouxe aqui para algo especial. Você vai retomar o propósito de Deus para a sua vida, diga glória a Deus. Vamos ler Ruth, capítulo 1, versos 18 ao 22, que diz assim: vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Ou seja, Noemi estava insistindo para Ruth: vai embora, tenta casar, volta para a casa da sua mãe. E ela não: o seu povo a partir de hoje é meu povo, o seu Deus é meu Deus. Então ela parou de insistir. Verso 19: então ambas se foram até chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Verso 20: porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Verso 21: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Verso 22: assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Amém, irmãos? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Flávio. Se você estivesse seguindo um caminho, nessa semana mesmo, eu quase morri de rir, um vídeo que eu vi. Já viu aqueles vídeos que o cara fala assim: se está ruim para você, imagina para mim. Cidadão num caminhão, filmando a rodovia, ele fala: se está ruim para você, imagina para mim, que esqueci o cavalinho do caminhão, já andei 200 quilômetros. Aí ele mostra assim, não tinha carreta atrás. Agora imagine, se você estivesse seguindo num caminho errado, qual seria a sua atitude? Qualquer pessoa sensata, eu sei que você vai concordar comigo, pegaria o primeiro retorno e retornaria para o caminho certo. É assim ou não, irmãos? Pergunta para o seu irmão: é assim? Mas, infelizmente, não é a experiência de todos. Infelizmente, muitos, ao despeito ao propósito de Deus, percebe-se que estão seguindo num caminho indiferente, mas em contraponto não tem a disposição de voltar ao retorno do propósito. Mas hoje Deus te trouxe aqui para você ter uma atitude a respeito ao propósito de Deus para a sua vida. Quantos creem que Deus tem um propósito para você? Quantos creem que o Senhor quer restaurar o seu chamado? Quer te trazer para uma vida que vale a pena de ser vivida. Mas olha só, há pessoas enganadas vivendo fora da direção de Deus. Mas eu quero falar para você, a história de Ruth e Noemi é a história de alguém que se perdeu do caminho, foi para uma terra distante,
mas agora elas estavam retornando para o propósito de Deus. Sabe, no livro de Ruth, tudo tem um significado. Eu vim nesse tempo, nessas 3 ministrações, falando a respeito dos nomes, e nós temos alguns personagens e cidades que têm o seu significado. Eu vou falar aqui para você, para que você entenda durante a mensagem, como que ela retornou para o propósito de Deus. E esse também será o caminho para a sua vida, para você retornar ao propósito de Deus. Então, primeira coisa, fala comigo assim: Elimeleque. Amém? Quem que era Elimeleque? Marido de Noemi. Qual que é o significado? Deus é rei. Fala para o seu irmão. No original, o nome Elimeleque significa o quê? Deus é rei. Segundo, Noemi, que é a esposa de Elimeleque. Qual é o significado? Minha alegria, meu prazer. Então, no original, Noemi significa o quê? E meu prazer. Você percebe que quando ela estava retornando para Belém, amargurada, o pessoal falava: olha, Noemi. E ela mesma falou: não me chames de Noemi, porque eu estou amargurada, me chama de Mara. Então, o segundo nome que Noemi queria ser chamada era Mara. E qual que é o significado de Mara? Amarga. Amém? Malom, que é o filho de Noemi e Elimeleque, significa doença. Amém? Quilom, segundo filho também de Noemi com Elimeleque, significa o quê? Fragilidade. Próximo, Orfa, que era a outra nora de Noemi. Qual que é o significado? As costas. Amém? Nuca, parte de trás das costas. Então aqui foi embora significa o quê? Costas, nuca. Ruth, o nome de Ruth, qual que é o significado? Amiga, companheira. Amiga, companheira. Percebe que ela foi o que da sua sogra? Amiga, companheira, foi até o final da jornada. Boaz, qual que é o significado? Que é o parente de Noemi que redimiu Ruth. Força. Fala para o seu irmão. Boaz significa pela força. Obed, que é filho agora de Boaz e Ruth, qual que é o significado? Servo. E Belém, casa de pão. Fala para o seu irmão, padaria. Amém? Belém significa o quê? Casa do pão. Mas Moabe significa o quê? Sua mão é seu pai. Então são esses elementos, nomes, cidades, que traduzem a história daqueles que tomam a posição de retornar para o propósito de Deus. Então, em primeiro lugar, diga comigo, o propósito de Deus é baseado na realidade espiritual e não na aparência. Amém? É baseado no quê? Numa realidade espiritual, não na aparência. Então entenda, eu falei para você que Elimeleque significava Deus é o meu rei. Então presta bem atenção. Alguém que tinha um nome, que o seu próprio significado, Deus é o meu rei, por uma necessidade que aconteceu que em Belém, em certo momento, houve fome na terra, e ele toma a decisão de sair de Belém para ir para Moabe. Então veja bem, não adianta, muitas vezes você vê um carro na rua, escrito lá, Jesus é o meu rei. É ou não é? Muitas vezes nós cantamos que Jesus é o quê? O nosso rei. Mas fala para o seu irmão, não adianta apenas cantar, pregar um adesivo. Realmente ele tem que ser o quê? Rei na nossa vida. Se nós queremos viver o propósito de Deus, Flávia, nós temos que entender que Jesus realmente, ele tem que ser rei. Mas entenda o seguinte, assim como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33, que é um texto bastante conhecido: buscai, pois, em primeiro lugar. Então vamos lá, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas.
Quem crê nessa promessa e apropria dela, dá glória a Deus. Amém? Então a direção é que nós temos que buscar em segundo lugar. O reino é secundário? Não, o reino é prioridade. Se nós tratamos Jesus como rei da nossa vida, nós pegamos a agenda e temos que colocar ele na frente de qualquer coisa. Porque num país monárquico, o que o rei fala é a palavra decidida. Democracia é diferente. Reino de Deus não é democracia. Reino de Deus é um estado monárquico. Nós temos um rei, e nós somos os reis que ele está reinando. E eu quero falar para você: quem quer reinar como Jesus Cristo aqui? Você quer reinar? Levanta a sua mão. Eu quero falar para você: sabe como que você reinar? Sabe qual que é a prova que você vai reinar? Reinar é se você está reinando hoje. Você não vai aprender a reinar com Cristo no reino milenar. Você já vai aprender aqui. Aleluia. O objetivo da sua existência hoje é aprender a reinar, para que no tempo vindouro, o reino milenar, eu e você possamos estar com Cristo, regendo as nações. Eu quero falar para você: ocupa seus pensamentos com isso. Deixe que isso seja a razão da sua vida. Porque quando eu aprendi uma coisa, irmãos, e você vai aprender aqui comigo durante essa palavra, que tem pessoas que vão embora da nossa vida, que tem que ir embora mesmo, que de certo momento cria um peso, fardo, que nos impede de podermos ir em direção ao propósito de Deus. Mas hoje eu quero falar para você: Deus te trouxe aqui na casa do pão, Belém. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Nós não podemos ser como Elimeleque, que tem um nome, que Deus é o seu rei, mas por uma atitude irresponsável, ele não apenas trouxe prejuízo para a própria vida, mas juntamente para a sua esposa e os seus filhos. Crie esse temor no seu coração, que você não erra sozinho. Alguém vai sofrer o dano pelas nossas más decisões. E quando nós entendemos isso, nós tratamos a nossa vida com mais responsabilidade. Diga glória a Deus. Mas eu quero falar para você: Elimeleque, ele saiu dali de Belém porque realmente ele não dependia do mover espiritual e do poder de Deus. Porque quando nós cremos no poder de Deus, não importa, o problema não é geográfico. Presta bem atenção. Muitas vezes as pessoas decidem mudar de geografia na sua vida por decisões naturais, por causa de algum motivo de escassez, de falta. Vou mudar de emprego, vou mudar de cidade, vou mudar disso, daquilo, porque está faltando. Não, presta bem atenção. Assim como o Daniel Rai falou, o nosso Deus, ele tem o poder de fazer brotar um jardim ermo no meio do deserto. E infelizmente Elimeleque então é aquele que toma a decisão de dar um jeito. Fala para o seu irmão: você é aquele que dá um jeito. Em nome de Jesus, que essa decisão hoje encerre na nossa vida. Nós não precisamos de dar um jeito, nós precisamos é de conhecer a graça do Senhor Jesus. Sabe, nós não podemos ser obstinados assim como Elimeleque, porque a decisão dele levou para a morte. Foi para uma terra e morreu lá. E sabe que isso é triste, eu posso falar disso, porque o meu irmão foi para os Estados Unidos e faleceu lá. A minha mãe não teve a oportunidade de estar no velório. Olha só que tristeza para uma mãe. Eu quero falar para você: nós temos que entender que nós temos um Deus que quer reinar, que quer governar o nosso coração, que quer nos conduzir na boa, na perfeita vontade de Deus. Quem crê, dá um glória a Deus. Quem crê que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que eu quero outra? Ele sabe muito bem o que é melhor para mim. Mas eu quero falar para você: sabe qual que deveria ser o nosso maior temor? Presta atenção aqui, Henrique.
Sabe o que deveria ser o nosso maior temor? É de chegar no final da nossa vida e ver que não cumpriu o propósito de Deus. Esse deveria ser o nosso maior temor. Nós temos um propósito. E eu quero falar para vocês, se nós não respondermos no nosso propósito, infelizmente Deus levanta outro, porque o propósito ele é eterno. O propósito tem um fim. Mas infelizmente então Elimeleque é um modelo de muitos cristãos hoje. Que ele não seja o nosso modelo. Diga glória a Deus. O nosso modelo é um modelo de dependência total. Esses que têm um modelo de Elimeleque, de tomar suas próprias decisões, são pessoas que resolvem conduzir a sua vida pela força do seu braço, pela força do seu entendimento próprio. São muito obstinados. Mas eu quero falar para você, olha o tanto que é triste. Não só o pai morreu, os 2 filhos morreram juntamente por causa de uma decisão errada. Muita gente pensa que pode responder o propósito de Deus a hora que bem entender. Essa é a maior mentira do diabo. As pessoas ficam o quê? Empurrando, como se diz o ditado, com a barriga o tempo. Não, um dia, quem sabe, na hora que eu tiver mais tempo, na hora que tiver as coisas mais ajustadas, na hora que eu casar, na hora que eu mudar de emprego, na hora que eu prosperar. Eu quero falar para você, a hora certa de responder a Deus, sabe qual que é? É a hora que Ele fala com você. Aleluia. Deus te trouxe aqui para falar no seu coração. Glória a Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos que ser rápidos em responder. Sabe, Elimeleque perdeu o tempo e morreu fora do propósito de Deus. Eu quero perguntar para você: você conhece pessoas que morreram fora do propósito de Deus? Tem gente que estava no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. Todo dia eu faço questão de profetizar aqui que nós estamos como? No lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E sabe, a consequência disso é que o filho mais velho morre. E presta bem atenção. O filho mais velho morre. O marido morre. E Elimeleque morreu. Na lei judaica, o filho mais velho assumiria o propósito da casa, de prover, de proteger, de cuidar da mãe, de cuidar dos irmãos, das irmãs, se tivesse. Mas o que aconteceu? Eu estava conversando com um pastor querido ontem, e ele falou de uma situação que uma pessoa fez. E eu falei assim: olha, mal ele sabe que toda decisão, presta bem atenção, por isso que pai, ele tem que ser preciso com seus filhos, porque tudo que você faz é um ensino. E ali ele falou de uma situação que uma pessoa deu um golpe numa canetada, e tem muitas pessoas por detrás dele. Eu falei: então, sabe qual que é o perigo? Isso tornou um ensino no meio. Se ele fez, ele está provando que todo mundo o quê? Faça também. No dia que tiver alguém insatisfeito com ele, adivinha o que vai acontecer? A mesma coisa. Então, o primeiro filho que deveria assumir, então, ele olhou para o propósito do pai e ficou obstinado no mesmo propósito. Morreu ele. Veio o segundo, que deveria retornar para Belém, estava obstinado no mesmo propósito, morreu ali também. Mas a mãe, Noemi, em vez de ela ficar obstinada aqui no propósito errado, ela volta para a casa do pão. Diga glória a Deus. Sabe, Noemi então, ela não teve a mesma estupidez, desculpe a palavra, de ficar no propósito que o marido estava, obstinado no seu erro. Alguém que tinha um nome como o Senhor é rei. Mas veja bem, ela tomou o caminho de volta. E eu quero falar para você, presta bem atenção. Hoje eu estava na hora do almoço orando por cada membro dessa igreja aqui. Alguns mandei uma mensagem. Sabe por quê? Geralmente quando eu prego sobre propósito, parece que o Satanás, ele é sargaz. É o dia que ele mais tenta tirar as pessoas de ouvir sobre o propósito de Deus.
Porque o diabo ele não preocupa se você está prosperando. Ele não preocupa se você está com um casamento ajustado. Ele preocupa se você ouve sobre o seu propósito. Porque a sua vida passa a ter um propósito eterno. Então veja bem, Noemi então ela parte para o retorno para a sua terra. E eu quero falar para você, ela volta na hora certa. Porque no primeiro dia que eu preguei, ela voltou no primeiro dia da colheita. Diga glória a Deus. Fala para o seu irmão, a vida com Cristo é assim. Você já começa colhendo no primeiro dia. Quem crê, dá um glória a Deus. Então quando você ouve o que Deus está falando ou fazendo, você não tem que esperar mais. Você tem que ser rápido em responder a Deus, em falar positivamente ao propósito de Deus. Você precisa de desvencilhar de tudo para seguir o propósito de Deus. Eu quero falar para você, nem tudo, presta bem atenção os jovens aqui, vocês precisam mais de ouvir, nem tudo que vem para nos roubar do propósito de Deus é pecaminoso. Nem tudo, não é só droga, não é só vício, às vezes é entretenimento. O diabo ele vem com muito entretenimento para nos roubar do propósito. Eu quero falar para você, você tem que ter entretenimento, você tem que viajar, você tem que passear, você tem que curtir, mas tem um propósito em primeiro lugar. Há um reino. Deus está nos treinando para que possamos cumprir esse propósito. Então eu quero falar para você, confesso que por muito tempo eu pensava assim, no propósito, mas eu quero falar para você, a gente pensa o seguinte, presta atenção aqui, a gente pensa que Deus, ele é longânimo, sim, mas com respeito ao propósito, ele é rápido. O desejo de Deus é que todo homem nessa terra seja salvo. Aleluia. Imagine, todo homem dessa terra, olha o trabalho que tem para salvar esse pessoal todo aí. E agora eu quero falar para você, quem que Deus espere que seja um canal para essas pessoas serem salvas? Nós. Quem? Nós. E o diabo sabe. E sabe o que ele faz? Te dá muita coisa boa. Não estou falando que o seu dinheiro é do diabo, não estou falando que nada, não me interprete mal. Ele tenta ofuscar o nosso propósito com muita coisa. Por isso que nós temos que ser o quê? Temos que ser prudentes, com respeito. Qual é o objetivo de sermos igreja? Qual que é o objetivo de você ter saído da sua casa hoje para vir? Eu quero falar para você, nós somos um time, amém, irmão? Amém. Aleluia. Nós somos um time. Culto é treinamento. Sabe o dia do campeonato qualquer? Amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira é o jogo, sexta-feira é o jogo, sábado é o jogo, domingo é dia de treinar de novo. Nosso treinamento é no domingo. Aleluia. Você vem para ser treinado, para receber uma palavra, para você sair e ganhar um campeonato. E aí, Henrique, já viu o tanto de jovem que tem lá no seu colégio? Eu aposto que a grande maioria está indo para o inferno se morrer hoje. Deus está te treinando aqui. Deus está abrindo os seus olhos com o propósito de Deus. E você tem que entender que tem coisas que você tem que desvencilhar, largar de mão. Apóstolo Paulo foi um homem muito instruído. E ele falou o seguinte: em comparação à vida de Cristo, eu considerei tudo como lixo, como refúgio para ganhar Cristo. Eu quero falar para você, esse é alguém que entendeu o propósito dele. Alguém que entendeu que tempo não tem retorno. Se nós virarmos as costas ao propósito que temos nessa semana de ganhar vidas, de falar o seguinte: deixa esse encontro, mês que vem tem outro, e as vidas que vão morrer, e as vidas que vão pegar uma doença, e as vidas que estão atoladas na depressão, será que elas têm tanto tempo assim para esperar a gente querer assumir o propósito? Certamente Deus levanta outra igreja, levanta outros que estão pensando em ganhar vidas, mas que seja nós. Aleluia. Essa semana inteira orando a respeito. Eu quero falar para vocês, sexta-feira que eu estava orando, Denohai, estava aqui o Renan,
Jéssica, orando para que nós possamos ter vontade de ganhar vidas. Porque eu te falo, irmãos, a promessa pode corromper a nossa mente. Porque a gente pensa, ano da restituição, tudo que eu perdi agora eu vou retornar para minha mão. Presta bem atenção, tem coisa que não vai ser restituída na nossa vida. Eu quero falar para você, a restituição primária é o propósito de Deus. Que esse ano seja o ano da restituição do nosso propósito, de ganharmos vidas. Sabe, gente, eu quero falar para você, tem gente que tinha tudo. Eu tenho muita tristeza, eu liderei jovens. Irmãos, nesse final de semana, estava lá na casa da minha mãe. Olha a história. Você vê que essas coisas não acontecem muito longe não. Talvez é longe de você que está aqui, mas eu conheci o jovem. Quando eu liderava em Patos de Minas, Luana, tinha um jovem, um adolescente de uns 12 anos de idade. O pai e a mãe desviou, foi para o mundo. Automaticamente quem que seguiu o caminho? Os filhos. Esse filho, você pode pesquisar recentemente, entrou numa facção, envolveu no mundo do crime e decidiu de mudar de facção. Eu não sei se você sabe, mas tem 3 coisas que no mundo do crime não aceita: traição, mudar de facção e o caguete. Morre. E sabe o que a facção fez? Ligou na casa da mãe e falou assim: olha, não vai ter velório e vocês não vão achar o corpo. Sabe como que esse jovem morreu? Partido e derretido. Jogaram o ácido no corpo, que acharam só o resíduo. Não teve velório. Do jeito que eles fizeram, do jeito que eles falaram, fizeram. E o pai com câncer, recentemente descobriu um câncer raríssimo, que o remédio é mais de 200 mil reais. Agora imagina a situação. Eu quero falar para você que nós não possamos passar pelo mesmo, que nós possamos ser um povo que dá a resposta certa. Sabe, tem gente que tinha um chamado ministerial, mas sabe o que fez? Casou com a pessoa errada, perdeu o propósito, abortou o propósito de Deus. Sabe, até para casar você tem que orar, falar: Deus, me dá uma pessoa que vai andar junto, do meu lado, que vai ter as mesmas metas, porque, irmãos, um propósito eterno pode ser condenado por julgo desigual. Outra coisa, gente que Deus queria casar com alguém aqui no Brasil, mas um dia foi embora para outro país. Quase que eu tive essa decisão errada. Graças a Deus que eu não fui, amém? Gente que Deus queria prosperar, mas decidiu fazer algo ilícito e perdeu a bênção do Senhor e nunca entrou no caminho da abundância de Deus. Gente cujo propósito de Deus para ele era ter muitos filhos, mas a pessoa fala: não, lá na frente, aí perdeu a fecundidade, não pôde ter mais filhos. Gente cujo propósito era o ministério, mas a pessoa rebelou, foi embora, e hoje nem vive mais o propósito de Deus. Eu quero falar para você, há muitas coisas que podem abortar o propósito de Deus na nossa vida. Fala para o seu irmão: falta de visão, uma liderança errada, investimento na hora errada, falta de revelação e o pecado. Tudo isso pode abortar o propósito de Deus na nossa vida. Por isso que você que ainda tem tempo, diga glória a Deus. Sabe por quê? Porque você está aqui ouvindo, você tem consciência, Deus colocou no seu coração temor, e hoje o Senhor te trouxe aqui para você dar a resposta certa. Você não pode deixar a terra dos mortais sem cumprir o propósito de Deus. Diga para o seu irmão: você não vai embora antes de você cumprir o propósito de Deus. Conta-se que uma irmã chamada Patrícia, não tem nenhuma Patrícia aqui, amém, hoje, então por isso que eu dei esse nome agora. Ela estava no hospital, infartou, morreu, e Jesus foi buscar ela.
Aí ela desvanecendo assim, vendo Jesus, jovem. Aí ela falou: não, Jesus, espera aí, eu não queria morrer agora. Não, eu vim te buscar. E quando eles estavam chegando no céu, aí ela falou: Jesus, me dá uma segunda chance. Eu estou nova demais, tem muita coisa para fazer lá naquela terra. Deixa eu voltar. E Jesus falou: olha, então tá certo, vou te dar uma segunda chance. E você vai ter a oportunidade de fazer diferente. E tchum, ela voltou, abriu o olho. Um médico olhou e falou assim: mas tá viva. Mais do que rápido, o médico fez esses exames. Ela falou: gente, tá parecendo um bebê, vou te dar alta hoje. Ela falou: não, pera aí. Ó, antes da alta, puxa o nariz assim, puxa essa ruga para cá, arranca aqui na barriga aqui. Foi falando. E o médico fez toda a cirurgia ali de estética. Passou-se um mês, ela saindo, vem um carro, matou. E ela chega no céu. E ela chega e fala assim: mas Jesus, o senhor falou que eu ia viver mais 10 anos. E Jesus olhou assim: ué, é você, Patrícia? Eu nem te reconheci. Olha o seu irmão, moral da história, pegou aí, irmão? Você entendeu? Era para você rir, mas está tudo bem. Eu não contei, você estava eu. Ou seja, tinha tudo para fazer diferente, não fez. Fala para o seu irmão: Deus está te dando uma chance, meu irmão. Faz diferente. Termina cumprindo o propósito de Deus nos seus dias. Amém? Isso é uma advertência para todos nós. Amém? Segundo, o propósito precisa de um ambiente correto. Amém? O propósito de Deus, para se cumprir, ele precisa do quê? De um ambiente correto. Lembra dos nomes? Então presta bem atenção. A família de Noemi, ela estava debaixo de um ambiente muito pesado. Lembra? Qual que é o significado de Moab? Mão pesada. Qual que era o significado de Elimeleque? O Senhor é o meu rei. Não estava sendo o rei do marido dela. Qual que era o significado dos dois filhos? Um doença e outro fragilidade. Olha só o ambiente que essa família estava. Então eu quero falar para você. Então, quando Noemi resolveu voltar, ela mesma disse: me chama de Noemi não, meu prazer, me chama de Mara, porque eu estou amarga. Mas, primeiro, ela tinha um marido que já tinha perdido a direção de Deus. Eu quero falar para você, homem, presta bem atenção. Cabe a sua responsabilidade você dirigir o seu lar. Não é a sua esposa. Quando Deus foi falar sobre o pecado, quem que ele procurou primeiro? Adão ou Eva? E a Bíblia diz que sobre o pecado de Adão. Não foi no pecado de Eva, foi no pecado de Adão. Qual que foi o pecado de Adão? Não governar, não conduzir. Qual que foi o pecado de Elimeleque? Não direcionar a sua família. E eu quero falar para você: Deus está levantando você para um ambiente poderoso sobre a sua casa. Sabe, esse homem foi obstinado, independente, insensível sobre o propósito de Deus. E depois dos seus dois filhos também, que significava doença e fragilidade. Sabe, um ambiente de doença e fraqueza não é um ambiente onde nada prospera. Amém, irmãos? Talvez você está aqui preocupado, ansioso, oprimido, com medo, angustiado. Sabe, eu quero falar para você: Deus quer te libertar desse ambiente. Deus quer ministrar sobre a sua vida. Precisamos expor ao nosso coração diante de Deus para pedir que Ele trate a nossa vida. Tem alguma coisa que está trazendo fragilidade, que está adoecendo a sua alma? Vai para diante de Deus. Eu quero falar algo para você que talvez você fique escandalizado. Até o seu pecado Deus quer ouvir da sua boca. Você não vai falar para ser perdoado, você já é perdoado pelo sangue de Jesus na cruz. Mas você confessa pedindo o quê? Que Ele te fortaleça, que Ele cuide, que Ele trate, que Ele te fortaleça na sua dificuldade. Precisamos então ter essa atitude, sabe, sem antes tratar essas coisas na nossa vida. Deus não pode fazer nada. Sabia que era necessário, né? O pai morrer e os dois filhos morrerem?
era necessário, porque propósito nenhum se cumpre com doença e com fraqueza. Alguém consegue trabalhar doente e fraco? Ninguém. Então presta bem atenção. Hoje Deus, eu quero falar para você, outro personagem que estava junto com essa família era Orfa, que era a outra nora de Noemi, que significa o quê? Nuca e costa. O que essa pessoa fez? Ela virou as costas para Noemi, em vez de ver o que? Seu rosto, e seguir em frente para sua sogra. Sabe, Orfa era uma pessoa que não possuía visão espiritual. E eu quero te advertir hoje: não ande com pessoas que não têm visão espiritual, porque em certo momento essas pessoas vai ter a mesma atitude que Orfa. O que Orfa fez com a sua sogra? Virou as costas. Na hora do teste da aliança, o que as pessoas que não têm visão espiritual junto com você faz? Vira as costas e vão embora. Não consegue viver, não consegue fortalecer você. Então entenda o seguinte: ela seguiu o caminho dos seus 2 olhos. Eu quero falar, Elimeleque seguiu o caminho dos seus 2 olhos. Morreu ele e os seus 2 filhos. Orfa, que era casada com ele, seguiu também o caminho dos seus 2 olhos, diante das necessidades. Sabe, se Orfa voltasse com Noemi para Belém, certamente ela ia voltar para a salvação. Sabe por quê? Ela estava sempre buscando seus próprios interesses. E eu quero falar para você: não busque seus próprios interesses. Sabe, o ambiente para Deus agir não pode ser um ambiente onde que cada um busca o seu interesse. Agora, voltando para o nosso contexto da semana, se todo mundo aqui, Luana, buscar essa semana o seu próprio interesse, vai alguma pessoa para o encontro? Hein? Alguém vai vir orar aqui comigo? Não. Ai, estou com dor de cabeça, ai, estou passando por isso, ai, a zibela da vovó não curou, o cachorro agora gripou. Vai ter o seu próprio interesse, muita coisa para tirar o foco. Mas eu quero falar para você, hoje Deus te trouxe aqui para você ouvir e responder, porque Deus quer que você volte à paz, retorne para a vida de propósito. Eu quero falar para você: não tem nada que pague vendo vidas sendo salvas. Domingo que vem ter testemunhos aqui na igreja que fulano orou por mim, insistiu, pagou para mim, e hoje eu estou aqui, graças ao fulano. Sabe, não tem nada que pague isso. Saber que aquela vida conheceu a graça de Deus porque você insistiu, porque você pagou o preço, você foi. Diga glória a Deus. Terceiro e último: o propósito de Deus é fruto da força com a aliança. Fala para o seu irmão: propósito de Deus é fruto da força e da aliança. Por quê? Boaz significa o quê? Força. Ruth significa aliança. E qual que foi o fruto dos dois? Obed, que significa servo. Então presta bem atenção: não existe propósito onde não há uma base forte e um ambiente de aliança. Sabe o que o diabo mais quer e trabalha para roubar da nossa igreja? É o que, irmãos? A nossa aliança uns com os outros. Sabe, a força de Boaz contrasta com um ambiente de fraqueza e doença, os 2 filhos, Malom e Quilom. Mas a maneira de Deus trabalhar sempre presta bem atenção, é com o coração. Qual que era o coração de Deus? Obede. Qual que é o coração de Deus para nós? Serviço, servo. Eu quero falar para você, irmãos, significado de Obede é servo. E alguém que tem aliança tem disposição de servir. Aquela pessoa que fala: não, eu tenho uma aliança com você, mas não tem disposição de servir, ele não tem o que? Aliança. Quem tem aliança, não importa o horário, não importa onde que ele está, ele vai porque ele tem o que? Uma aliança. Muitas vezes já serviram os irmãos de madrugada, ligando para mim: pastor, minha mãe está possessa, o senhor pode vir aqui? Estou indo, estava dormindo. Nunca vai esquecer.
na virada do ano, cansado, 4 horas da manhã, na hora que eu acabei de pôr a cabeça no travesseiro, cansado. Falei, agora eu vou dormir com a minha esposa. Abracei ela, o telefone toca. Pastor, o senhor pode vir aqui? Minha mãe está quebrando a casa, ela está possessa. 4h30 da manhã. Fui. Por que eu vou? Fui. Por causa da aliança. É a aliança que sustenta o nosso alvo como igreja. Sabe, Obed é alguém que nasceu para trazer esperança. Obed, ele trouxe um novo recomeço. Ele trouxe o que? Restauração e alegria. Eu quero falar para você, quando nós andamos em aliança, nós temos alegria de servir uns aos outros. Quando a igreja fala assim, vamos fazer algo, temos alegria, irmãos. A dificuldade vem quando ainda não tem aliança, porque a aliança tem um preço. A nova e eterna aliança, qual que foi o preço? Jesus derramar todo o seu sangue para podermos ser salvos. Foi o preço da aliança que Ele fez com o Pai. Ele fez conosco. Nós entramos na aliança. Não teve sangue nosso derramado, só o sangue dele, mas Ele teve disposição. Sabe, Malon e Quilom representa uma geração que está passando, cansada, fatigada, sem propósito. Eu quero falar para você, irmãos, que Deus nos livre de ser uma igreja sem propósito, de gente que vem com seus próprios interesses, pensando só na própria vida, pensando que a órbita do mundo é um umbigo. Fala para o seu irmão, fala assim, desculpe meu irmão, não me interprete mal, mas seu umbigo não é a órbita do mundo. Não gira tudo em nosso redor. Tem pessoas aí que nessa semana nós vamos trabalhar para salvar eles. Amém? Quem está comigo aí, dá um glória a Deus aí. Então fala para o seu irmão, a força da aliança é servir. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Sabe, a vida da igreja é marcada pela amizade de Ruth, a alegria de Noemi, a força de Boaz e a conduta de Obed. Por quê? Porque Ruth, ela trouxe alegria à sua sogra. Ela foi alguém que trouxe na sua aliança um cumprimento de um propósito. Quando Orfa virou as costas e foi embora, ela perdeu o trem da salvação. Ela perdeu o propósito de Deus. Se queremos gerar uma igreja com um coração de servo, diga assim comigo, precisamos ser fortes e aliançados. Diga assim, fortes em nossos posicionamentos. Diga assim, fortes em perseverar. Fortes para não se deixar abater nas dificuldades. Quero falar para você, se a gente ficar olhando assim para o natural, você fica batido, desiste, fecha a porta e pensa em outra coisa fazer na vida. Mas nós não vamos fazer isso. Sabe por quê? Porque nós temos uma aliança. Nós somos um povo aliançado. Nós somos um povo compromissado. Sabe, precisamos ter um coração aliançado com Deus e com a igreja. Eu quero falar para você, a sua conversão não só pode ser para Deus, tem que ser para a igreja. Porque se você converter só para Deus, eu vou falar que a sua casa vai virar igreja. Você vai servir Deus lá, achando que está tudo certo. Mas quando você é convertido também com a igreja, você não consegue ficar domingo em casa. Porque tem uma aliança. Eu preciso ser treinado. Campeonato, o jogo é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta-feira, é no sábado. E por causa da minha aliança, eu vou lá ser treinado. Eu vou receber o Evangelho. Sabe, irmãos, eu quero falar para você, bem-aventurado é você que faz parte desse ministério que prega o Evangelho. Ontem estive na igreja, glória a Deus. Mas você vê, é muita coisa, muita atividade, muito fazer, muita obra e pouco Evangelho. Você está num lugar que talvez não tem muita coisa, muita apresentação, não tem dança, não tem muita distração, mas tem Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Nós podemos dizer que o livro de Ruth é um livro da fidelidade. Fidelidade
é o teste que vamos passar durante toda a nossa vida. Toda a sua vida você vai ser testado, no casamento, nas suas amizades. Mas você sabe qual que é o teste mais difícil? É com a igreja. É o teste que nós, quando nós somos testados uns com os outros. Quando o irmão falha com você, quando você falha com o irmão. Esse é o teste mais difícil de ser vencido. Mas é necessário. É necessário que nós possamos romper e ser fiel em tudo. Fala para o seu irmão, você tem que ser fiel em tudo, meu irmão. Em tudo, seus relacionamentos, seus dias, no jejum, na oração, no propósito, em tudo. E hoje eu quero orar com você, para que você possa ouvir a voz do Espírito. Sabe, hoje foi uma palavra de exortação em amor. Amém, jovens? Os jovens ouviram uma exortação minha em amor, duríssima. Foi ou não foi? Eu até falei para ele, né? Falei, será que eles vão ser capazes de ouvir isso? Mas eu vou mandar. Fiquei indignado, mandei, não, nunca diminuo ninguém. Se eu vou exortar, você pode ter certeza que eu vou apontar aquilo que a pessoa precisa avançar. E eu testei eles, falei, ó, vocês querem ser derrotados? Então vamos fazer de qualquer jeito. Mas eu nunca me proponho fazer nada na minha vida de qualquer jeito. Então eu quero ouvir o que vocês querem. Todo mundo, mais que rápido, respondeu o que quer ser vencedor. Amém? Então vamos ser o quê? Então glória a Deus. E eu quero orar com você nessa noite. Quero convidar você a pôr a mão no seu coração, para que você possa nesta noite responder a Deus. Sabe, essa palavra, ela tem um teor íntimo. Será que eu tenho tanto tempo assim disponível para me responder a Deus no seu propósito? Será que ainda eu tenho tanto tempo assim para deixar o reino de Deus em segundo lugar? Irmão, e com muito amor e com muito carinho, Deus te trouxe aqui para você dar a resposta certa. Emelec levou a sua família para o lugar errado, com as pessoas erradas e na hora errada. Morreu toda a casa, ficando a esposa viúva com uma nora só. Hoje é o dia de você falar para Deus: Deus, eis-me aqui. Estou aqui para responder ao Senhor. Estou aqui porque eu não quero chegar no final da minha vida e olhar para trás e ver tempo perdido. Eu quero dar a resposta certa. O Senhor conta com você, irmãos. A nossa omissão vai condenar muitas pessoas lá fora de ouvir o Evangelho da graça de Deus. Tem pessoas na nossa casa que precisam do nosso posicionamento, de olhar no fundo do olho e ministrar o Evangelho da graça. E hoje eu quero orar por você, para que você possa ir em paz, não condenado. Sinta condenado não, sinta desafiado a dar uma resposta positiva hoje. A coisa que eu mais quero nessa vida, pode crer em mim, é te ajudar. Eu quero te ajudar. Eu me coloco em disposição em ajudar você a desvencilhar de tudo aquilo que impede de você cumprir o propósito de Deus. Temos uma semana muito importante e eu quero convidar você para estar aqui comigo amanhã. Você que não estuda, vem para cá, vamos juntos orar, vamos juntos salvar vidas, vamos juntos fazer um encontro que vai ter poder de Deus, vidas sendo curadas, enfermos sendo curados, pessoas opressas sendo libertas. Esse encontro vai ser um tempo poderoso e Deus conta com você. Então, do jeito que você está, diga assim comigo: Senhor Jesus, hoje estou aqui para dar uma resposta. Eu creio, o propósito do Senhor, a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Se o Senhor me trouxe aqui, é porque o Senhor está me chamando, e eu quero ter disposição de ouvir a sua voz. Eu não quero ser alguém com iniciativa própria. Eu quero ser
totalmente dependente e direcionado pelo Senhor. Senhor Jesus, aonde eu deixei de responder, me ajuda a nesse tempo dar a resposta certa. Eu não desisto do meu chamado, eu não desisto do propósito de Deus para a minha vida. Eu quero ser, nesse tempo, um canal para que outras vidas venham ser salvas. Eu não quero chegar no final do ano, ter ganho ninguém, ter levado ninguém ao batismo, ao encontro, mas que essa semana, a partir de amanhã, Senhor, me ajude a ganhar vidas. Só o Senhor pode convencer as almas de estarem naquele encontro, mas eu estou aqui em disposição de responder o Senhor. Usa-me, envia-me aonde é que o Senhor quer. Eu irei e serei um canal do Senhor, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Dá uma oferta de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Antes de você ir embora, antes de terminarmos, o brinquedo já está terminando, tire uma foto com esse irmão, registre esse momento, o dia que você está dando a resposta certa. Amanhã nós temos o quê? Oração. É só esses que vão vir. De novo, amanhã tem o quê? Conto com você. Amém? Nós estamos encerrados nessa noite. Que Deus abençoe uma semana poderosa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus, glória a Deus.